Já salvei lá aquela live, tá lá salva lá no Instagram para vocês. Então eu estava terminando, mas o tempo aqui eu não percebo o tempo. Então eu vou falando, quando já vi, já falei, né? Vou falando, já falando, vou falando, quando vê, já foi. Mas espero que vocês tenham entendido um pouquinho da síndrome do pânico, tá? Eu vou falar só um pouquinho aqui sobre a agorafobia, para a gente terminar um pouquinho. Deixei 2 versículos para vocês meditarem aí na última live. Né? O primeiro foi Provérbio 24, 10, que fala, se te mostrares, né? Se te mostrares frouxo no dia da sua angústia, a tua força será pequena. Correto? Provérbio 24, 10. Aí depois eu deixei um para vocês que é Salmos 126, que vai do 5, 6 e 7. Aquele que semeia com lágrima, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Salmo 126, 5, 6 e 7. Então, quem tiver a oportunidade, que gosta de ler a Bíblia, leia, tá? Então, só para terminar aqui um pouquinho, que a gente estava falando sobre síndrome do pânico na primeira live, e eu deixei bem claro lá o que a pessoa ela pode desenvolver, né? Falei dos sintomas físicos, dos sintomas emocionais. Lembrando que não esqueça que a síndrome do pânico, muitas pessoas que sofrem dos ataques de pânicos não sabem que tem um transtorno real, né? E altamente tratável. Então, muitas pessoas, né, que têm essa síndrome do pânico, esses ataques do pânico, elas não sabem que tem esses transtornos. E muitas das vezes nenhum paciente com transtorno mental, ou com a doença mental, ou com a doença psiquiátrica, ou com uma alteração de comportamento, vai querer dizer que tem, né? Por mais que a gente perceba que ela tem uma alteração psicológica, física, ou está tendo um distúrbio, ou alguma alteração psicossomática devido a essa alteração mental, ela nunca vai aceitar que tem, né? E muitas das vezes essa jovem ou essa mulher, aonde são as pessoas mais acometidas com a síndrome do pânico, né? São as adolescentes e são as mulheres, né? Segundo estudos, né, do Dr. Arthur Scarpato, né, que é um psicólogo, mestre em psicologia, como eu já falei para vocês, em psicologia clínica pela Universidade Católica de São Paulo, é especialista em tratamento de transtorno de ansiedade e síndrome do pânico e outros transtornos a qual a pessoa desenvolve com o decorrer do seu dia a dia. Ele deixa bem claro que o início da síndrome do pânico se dá na adolescência, né? E nas mulheres são 2 vezes mais propícia a ter a síndrome do pânico. E 10% da população brasileira, né, pelos estudos segundo os dados, né, quer dizer, do hospital, das clínicas da faculdade da USP, 10% sofrem da síndrome do pânico, né? E uma complicação da síndrome do pânico é a agorafobia, né? A agorafobia, como eu falei para vocês aí no início, que a gente estava na primeira live falando, é um medo intenso de estar fora ou em um espaço fechado, né? Algumas pessoas que desenvolvem a agorafobia, tá?
param de entrar em situações ou lugares em que elas já tiveram esse ataque do pânico, ou seja, esse ataque de comportamento de medo intenso. Em antecipação a isso, acontece com antecipação a isso, elas acham que vai acontecer novamente. Então, elas acabam não querendo entrar mais naquela danceteria, naquele restaurante, não quer mais para casa daquela pessoa, não quer mais para casa do amigo, porque elas acham que vão ter novamente esse comportamento, esse medo intenso, né, naquele ambiente. Então, geralmente as pessoas que têm a agorafobia decorrente da síndrome do pânico, elas vão parar de frequentar e de entrar em lugares ou passar por alguma situação onde elas já tiveram, né, algum ataque de pânico, né, que foi antecipado ali no local por onde ela passou, tá? Essas pessoas, geralmente, que têm a agorafobia, como eu já falei para você, eu não sou uma pessoa especialista em psicologia para estar falando detalhadamente desse assunto. Eu estou falando o que eu estudei, o que eu leio e o que eu entendo como profissional da área da saúde, como professor, dando aula de saúde mental para vocês. Mas é um assunto que cabe a um psicólogo, a um psiquiatra, que se quiser seja convidado por mim a fazer uma live comigo e deixar bem claro a parte psicológica e a parte psiquiátrica disso. Estou falando aqui da minha parte como enfermeiro, tá? O que eu entendo sobre isso, somente. Agora, a parte psicológica, eu não tenho como falar porque eu não sou psicólogo. A parte psiquiátrica eu não tenho como falar porque eu não sou psiquiatra. Mas eu posso falar do que eu estudei, do que eu entendo um pouco sobre isso. Então, as pessoas que têm essa agorafobia normalmente evitam esses lugares, evitam os lugares públicos, né, onde eles ou elas se sentem que a fuga imediata pode ser difícil, e como ir a um shopping center, transporte público ou grandes arenas esportivas. Então elas evitam esses lugares porque elas acham que se tiver uma crise de pânico, elas não vão conseguir sair desses lugares. Então elas sempre vão evitar lugares públicos onde elas não se sentem que a fuga, né, durante o ataque do pânico vai ser imediato, ou seja, vai ser difícil. Então ela vai ter dificuldade de ir para uma festa com vários amigos, onde ela sabe que se tiver esse ataque de pânico, ela não vai ter um transporte para levar lá para casa. Shopping center, transporte público, grandes arenas esportivas, futebol, etc e tal. E cerca de uma a cada 3 pessoas com transtorno, né, de pânico ou síndrome do pânico desenvolve a agorafobia. Né? A maioria das pessoas que tem essa síndrome do pânico ou transtorno do pânico, assim como você lê na literatura, né, síndrome do pânico ou transtorno do pânico, né, de 2 a 3 pessoas, elas vão desenvolver essa agorafobia, tá? Seu mundo pode se tornar-se pequeno, porque elas estão constantemente de guarda, né, esperando o próximo ataque do pânico, ou seja, elas vão sentir que o mundo está totalmente
como eu vou dizer para vocês, vai sentir que o mundo... Não, ela vai sentir que o mundo torna-se mais pequeno para ela, porque elas estão naquela resguarda, naquele bloqueio, né? De certa forma, constantemente ali de guarda, achando que vai ocorrer novamente aquele ataque do pânico, aquela síndrome do pânico, esperando o próximo ataque acontecer a qualquer momento, né? Então ela sempre vai ter aquele bloqueio, vai ficar ali na guarda, achando que vai acontecer aquela síndrome do pânico, e muitas pessoas vão olhar para ela, não vão saber o que estão entendendo, né? Muitas pessoas vão falar que é um distúrbio neurovegetativo porque ela é hipocondríaca. Algumas pessoas desenvolvem uma rota ou um território, geralmente é sempre assim, a pessoa que tem síndrome do pânico ou transtorno do pânico com consequência da agorafobia, elas sempre desenvolve uma rota e um território, né, fixo para elas, e pode se tornar impossível para elas viajar além de suas zonas de segurança, sem sofrer com ansiedade severa. Então, geralmente elas não vão estar propícias a viajar, a querer passear, então elas mesmo criam a rota ou o território delas fixos, né, porque elas sabem que se viajarem e começar a ter crise do pânico, elas não podem vir a hora que elas quiserem, vai ter que ficar ali, né, e ali ela vai acabar sofrendo, aí vem, como eu falei, vem as doenças, as alterações psicossomáticas, e muitas das vezes quem está com a pessoa não entende e acaba levando para o hospital, e lá no hospital o diagnóstico como eu falei, o diagnóstico dos distúrbios mentais, das doenças psiquiátricas são totalmente diferenciados das demais patologias, né? É mais fácil diagnosticar um infarto agudo, um AVC, uma trombose, uma hipertensão, uma diabetes, porque tem um exame físico para isso, tem exame laboratorial, tem um exame de imagem para diagnosticar isso. Não é fácil fazer o diagnóstico de um distúrbio ou uma doença psiquiátrica. Não existe uma imagem, um exame de imagem, a ressonância, a tomografia computadorizada, uma ultrassonografia que vai dizer, você tem síndrome do pânico. Não, porque as doenças, a maioria dos sintomas são emocionais. Então, são apresentados através do comportamento, das atitudes e das ações. Por isso, às vezes, o diagnóstico desses transtornos, dessas doenças, são demorado, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. E o transtorno do pânico, tá? Podem estar geneticamente ligados, mas não estão ligados. Ele está associado a transições significativas que podem que ocorrem na vida da pessoa, como eu falei anteriormente, depressão, traumas vividos, tanto psicológicos, tanto físicos, deixar a casa dos pais para a faculdade, se casar ou ter o seu próprio filho, são todas as principais transições de vida que podem criar um estresse, né? E criando esse estresse leva ao desenvolvimento de transtornos do pânico. Como eu falei, eu não sou uma pessoa adequada para estar falando sobre isso. Informações sobre a doença, né, indicam que certos grupos são mais propensos a desenvolver distúrbios. Em particular, como eu já falei, as mulheres e adolescentes são 2 vezes mais propensas a desenvolver do que os homens a síndrome do pânico ou o transtorno do pânico. Recorrer a drogas ou álcool para tentar lidar, tá, com o transtorno do pânico, por sua vez, piora basicamente tudo. Então,
Então tem muitas adolescentes, muitas mulheres que acham que se drogando e usando bebida alcoólica vai melhorar, né? Vai aliviar, né? Aquele comportamento, vai aliviar aquele medo intenso que ela sente, aquele ataque de desespero incontrolável, aquela ansiedade inexplicável, e elas acabam recorrendo ao uso de drogas, né? Ou até mesmo de álcool, para tentar lidar com o transtorno do pânico, mas por sua vez ela só vai estar piorando, ou ele só vai estar piorando mais a sua situação em relação a isso. As pessoas com esses distúrbios, muitas das vezes também têm depressões muito graves, né? Muito graves. Por que tem depressão muito graves? Porque não tem um ouvido amigo para ouvir, né? O porquê que está tendo essa síndrome do pânico, porque tem essa ansiedade inexplicável, porque tem esse ataque de medo e pânico de forma espontânea, repentina, inexplicáveis, sem saber a causa, onde muitas das vezes nós acabamos julgando, porque é hipocondríaca, né? Chora demais, isso é frescura. Não é frescura. Às vezes a pessoa passou por um trauma físico, passou por um trauma psicológico, e você não sabe entender isso. A mente da gente é muito complexa, ninguém é obrigado a pensar como outro, ninguém é obrigado a ter as mesmas ideias, ninguém é obrigado a falar o que você quer ouvir, tá? A gente só temos que lidar com as diferenças e saber entender a outra pessoa. E nem todo mundo é forte como o outro. Nem todo mundo sabe encarar os problemas da vida de uma forma como o outro sabe encarar. Muitos têm a mente muito mais fracas do que as outras. Muitos se entregam mais fácil do que os outros. Então, às vezes é hora da gente sempre ter a mão, um abraço, uma palavra amiga, dizer para eles: eu estou aqui, pode falar o que você quiser falar, que eu não vou te julgar. Né? Essa é a função do psicólogo. Porque muitas das vezes a gente procura um psicólogo para contar tudo de errado que nós fazemos, né? Tudo de ruim. Porque o psicólogo não vai me julgar, ele vai me ouvir, ele pode me aconselhar, mas ele não vai me julgar pelo que eu estou fazendo de errado. E muitas das vezes eu não consigo me abrir para o meu amigo, nem para o meu pai, nem para o meu ente querido, com medo de ser julgado. Não vou contar isso para minha vizinha, não vou contar isso para minha amiga, não, porque ela vai me julgar por eu ter feito isso ou falado isso. Né? E indo para o psicólogo que não me conhece, que não é meu amigo, ele vai me ouvir, e não vai fazer um olhar de julgamento e não vai me julgar. Né? Então, muitas das vezes é assim. Quando a pessoa procura ajuda psicológica, quando não procura, se tranca dentro do quarto adolescente, fica ali com fone de ouvido e a mãe não sabe o que está acontecendo, e assim vai, né? A vida do adolescente, o pai e a mãe fazem um bicho de 7 cabeças, porque não tem o hábito de conversar, não tem o hábito de prestar atenção na mudança do comportamento do filho ou da filha, e faz um bicho de 7 cabeças pelas coisas que estão acontecendo. Então, as pessoas que geralmente têm esses distúrbios, né, com a síndrome do pânico, o transtorno do pânico, muitas vezes elas desenvolvem uma depressão muito grave, tá? Mas não há evidências de que uma condição cause a outra. Não tem nenhuma evidência que diz que a síndrome do pânico pode levar essa depressão grave. Mas se chegar a uma depressão grave, você sabe que uma pessoa depressiva que não se trata leva ao suicídio, à automutilação, e isso complica muito a vida dela. Tá? Então, esteja sempre preparado para ouvir, né, um paciente,
o tratamento para transtorno de ansiedades, para síndrome do pânico e agorafobia é gratuito, podem ser tratados, tá? Tem tratamento para isso, com sessões com psicólogo, com sessões com psicoterapeuta ou até mesmo com psiquiatra. A maioria das pessoas encontram melhoras bem significativas com o processo da psicoterapia, tá? Muitas pessoas que desenvolvem esse transtorno de ansiedade, a síndrome do pânico, a agorafobia, onde elas procuram ajuda do Sistema Único de Saúde ou até mesmo do sistema privado. A maioria dessas pessoas elas encontram uma melhora bem significativa para o processo, pro processo da melhora, né, desses transtornos com a psicoterapia. O sucesso do tratamento varia de pessoa para pessoa, tá? Não acredite que, eu tive síndrome do pânico, a melhora com a psicoterapia foi em 2 meses. Mas minha filha tem síndrome do pânico, está fazendo psicoterapia, tem 6 meses e não melhora. Uma pessoa é diferente da outra, uma mente é diferente da outra. Uma aceita que é portadora da síndrome do pânico, a outra não aceita. Tem muitas doenças mentais e transtornos mentais que os pacientes não aceitam que são portadores. Até colocar na cabecinha dele que ele possui uma alteração, um transtorno de ansiedade ou um transtorno de síndrome do pânico, uma agorafobia, vai demorar um pouco, né? Mas o tratamento é longo e a resposta é bem significativa para a psicoterapia, tá? Mas não é uma resposta de um tratamento, não é igual ao outro de uma pessoa para outra. Algumas podem responder o tratamento após alguns meses, tá? Enquanto outras podem precisar mais de 1 mês ou anos para responder o tratamento, tá? O tratamento pode ser mais intenso de uma pessoa, né, que tiver mais de um transtorno, entendam isso, claro, de ansiedade, ou sofre de depressão ou abuso de substâncias alcoólicas ou substâncias químicas, que são as drogas. Razão pela qual deve ser adaptada ao indivíduo, tá? Então, quando a pessoa ela possui mais de um tipo de transtorno envolvido com a síndrome do pânico, ou a pessoa tem a síndrome do pânico, que é o transtorno do pânico, e sofre da depressão, ou usa algum tipo de droga ou substância alcoólica, o tratamento pode ser bem mais intenso, bem mais doloroso, bem mais demorado. A gente só tem que dar a oportunidade e explicar para essa pessoa não desistir do tratamento, não abandonar o tratamento, porque é curável e tem totalmente apoio, tá? Embora a psicoterapia seja um processo bem eficaz para a síndrome do pânico, em alguns casos, os profissionais, né, psicólogo que faz essas psicoterapia, podem recomendar um trabalho multidisciplinar, né? Pode recomendar o suporte do psicólogo, do médico psiquiátrica, da terapia ocupacional, né? Dos gatilhos, né? Para a pessoa desviar os problemas da mente, tá? Costumam atuar em conjunto essa equipe multiprofissional, né, multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, né, trabalham em conjunto para a melhoria e qualidade da saúde mental desse indivíduo, tá? Utilizando uma combinação entre psicoterapia com medicação, muitas das vezes, ou somente a psicoterapia e os gatilhos. Quando a psicoterapia e os gatilhos não resolvem, aí a gente interage a psicoterapia junto com as medicações e o acompanhamento com a equipe multidisciplinar,
tá bom? Espero que todos tenham entendido. Hoje eu acho que eu falei bem assim, de uma forma com que eu pude falar. Como eu disse, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu sou enfermeiro, eu só tenho um curso de especialização em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, e gosto muito dessa área de saúde mental, tá? Espero que vocês estejam aí ainda, a Nani, a Mila, né? As meninas que estejam printando. Entrou um amigo meu psicólogo aí, Douglas, mas acho que ele saiu. Ia ser um enorme prazer se ele entrasse e falasse algo pra gente. Nani ainda tá aí? Mila, você tá aí ainda? A Ana sei que tá aí. Eu não sei se a Lívia tá aí ainda. Mas a live vai ficar salva, tá, gente? Leiam lá os versículos que eu deixei para vocês. Não esqueçam de me printar, me marcarem um curso, tá? E espero que vocês tenham uma noite abençoada. Turminha 55, estaremos juntos sábado, tá? Obrigado a todo mundo por estar me assistindo, por estar presente aqui nessa live, tá? Obrigado, Ana, por ter amado a explicação, tá? Obrigado, Nani, pelos seus versículos, por você ter me dado esses 2 versículos aí que eu deixei para os alunos. Anne Fernandes, eu acho que foi minha aluna, agora está se formando em enfermagem. Obrigado pela presença. A todos que entraram aí, meu amigo Pedro Paulo, que eu acho que entrou, mas saiu. A minha amiga Diana Amorim, a todos que entraram, tá? Vou deixar aqui um louvor pra gente terminar essa livezinha. E quero agradecer a todos pela presença. O Wilson Dias, obrigado pela presença, meu amigo bombeiro civil. Manda um beijo pra minha amiga Fabiane, tá? Eu acho que é ela que tá aí, Anne Fernandes, né? Um beijo para ela e para toda a sua família, tá? Eu vou montar outra live pra gente falar de outros tipos de transtornos, tá? Obrigada a todos vocês. Ó. Ele muda a nossa história. Ele faz tudo novo. Esse Deus é maravilhoso, tremendo, poderoso. Manda um beijo pra ela, pra Fabi. Obrigada. Estão conseguindo ouvir, gente? Ele te ama. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei. Estão ouvindo? Sabe a marca que ficou em mim. Dor que não passava, achei que nunca ia esquecer. Aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida, o que doía tanto agora não dói mais. Uma nova história começou em mim. Obrigado, Wilson. Jesus foi o remédio que me fez viver. Foi Ele que me fez viver. Tudo que eu perdi, o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos Pra adorar a Deus. Mais de 1000 motivos pra te adorar, Senhor. Quantos motivos você tem para adorar a Deus? 1000, né? Ou mais de 1000? A fé diminuía, a dor só aumentava.
Ó, amo xícara, tá? Nada a ver, mas eu tô falando, amo xícara. Quer me dar um presente? Me dê uma xícara. Coloco remédio na minha ferida. Que doía tanto, agora não dói. Não dói mais, não dói mais. Você vai conhecer a Ana. A história começou em mim. Te amo também, Nani. Amigas todas cidades. Jesus foi o remédio que Gente, vai dar 11 horas, né? me fez viver. Fiquem com Deus. Eu perdi o Não esqueça lá na primeira live os versículos que eu deixei para vocês lerem, tá? Obrigado. João Belo, meu amigo, já tô terminando. Saudade de você, te amo, tá? Fica com Deus a todos. Estudem lá sobre síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, transtorno de borderline, ansiedade limítrofe, agorafobia, tá bom, Nani? Beijo, beijo a todos os alunos. João, te amo, Namorim, te amo, tá? Fiquem com Deus e até a próxima, tá bom? Beijo, tchau. Obrigado, Wilson. Manda um beijo pra Fabi, tá bom? Um beijo a todos vocês. Uma história começou em mim. Daquela dor lá atrás, só me restou a cicatriz. Jesus é o remédio que me faz viver. Ele que me faz viver. Tudo que eu perdi, Deus devolveu. Me fez esquecer o que aconteceu, né, Nani? Hoje tenho mais de 1000 motivos. Adeus. Beijos. Tchau. Fica com Deus. Te adoramos, Senhor.